Bom dia. Hoje eu vou tratar um pouco da megalomania, tá bom? A ideia é pensar o que seria megalomania, né? Mais um conceito da psicologia, né? Em geral, a pessoa que apresenta as características da megalomania geralmente é um indivíduo de caráter mutante, ou seja, que fica modificando, né? Não tem uma personalidade fixa. Ela é extravagante e, ao mesmo tempo, é indecisa. Às vezes pode ser agressiva, especialmente quando é contestada. Essa pessoa que sofre desse distúrbio utiliza estratégia de manipulação para se impor diante dos outros, né? Se sente especialmente dotada, inclusive com algum tipo de poder sobre-humano. Ela se vê como salvadora do mundo, essa pessoa, né? Suas relações sociais são normalmente difíceis, mas ao mesmo tempo apresenta um carisma que faz com que um grupo significativo de pessoas se sinta atraído por ela. Na verdade, em suma, seria alguém que não está satisfeito com a vida normal. Então, busca poder, riqueza e, sobretudo, principalmente, carisma social. Tá? Essas são algumas características. Agora, quando a gente associa a megalomania e o culto de personalidade, aí nós temos uma situação mais específica ainda. Tá? Por exemplo, como historiador, né, eu diria que alguns personagens da história recente foram diagnosticados como megalomaníacos. Por exemplo, Adolf Hitler, na Alemanha, Benito Mussolini, na Itália, Joseph Stalin, na Rússia, e Mao Tse-tung, na China. Eles apresentavam esses traços característicos da megalomania. Bom, de acordo com alguns estudiosos psicobiográficos, personagens como Alexandre Magno, Calígula, Napoleão Bonaparte, são exemplos claros desse tipo de patologia. Tá? Bom, a personalidade megalomaníaca de todos eles tem sido associada ao outro fenômeno, o culto da personalidade. Nesse sentido, pode-se dizer que a maioria dos movimentos totalitários da história foi liderada por um indivíduo megalomaníaco. Isso é interessante. É uma das características dos movimentos totalitários, né? Eles geralmente têm à frente um indivíduo que é megalomaníaco, tá? Se a megalomania é uma patologia, ela afeta certas pessoas, né? E o líder megalomaníaco, ele precisa de um rebanho de seguidores, tá? Com técnicas de manipulação e propaganda, onde é possível elaborar para si mesmo uma imagem de salvador da pátria, tá? Enquanto vários segmentos da população sentem total reverência a esse indivíduo, outra parte da população, pelo contrário, ela se insurge contra a postura desse indivíduo. Tá? Bom, de qualquer forma, é uma conclusão da psicologia que chama a atenção para nós. O culto à personalidade em última instância, ou em última análise, a consequência lógica da megalomania. Eu fiz essas observações iniciais para poder pensar um pouco aqui uma temática que eu intitulei da negação à contaminação, tá? O presidente da República Covid-19, porque é algo que tem estado muito em voga nos últimos dias, né? Porque, na verdade, é uma coisa interessante, né? Nós temos aqui a lei da compensação, tá? Embora isso soe estranho quando a gente pensa no assunto, tá? Bom, a primeira observação que eu faço é quando eu observo esse assunto na sua totalidade, pensando as ações do presidente à frente, né, dessa instituição que é a Presidente da República, à frente do governo, me parece que há indícios de psicopatias nas ações, nas medidas, nas políticas do governo federal, de uma maneira mais geral.
e aí eu não me refiro especialmente, me refiro ao governo, não especialmente à figura do presidente, embora principalmente a figura do presidente. Mas aí você tinha elementos de psicopatia nas ações do senhor Abraham Weintraub, né? O antiministro, né? Aquele que ficou 1 ano e 6 meses e não fez nada, né? Diante do ministério. Pelo contrário, ele tentou destruir o que estava pronto lá e deixou tudo acumular-se, né? A Damares, que também é uma antiministra e que apresenta traços característicos dessa psicopatia. O senhor Ricardo Salles, que também tem traços dessa psicopatia, e há outros, né, integrantes de primeiro escalão do governo que apresentam características de psicopatia e megalomania subsequentemente. Bom, na verdade, quando a gente observa a figura do senhor presidente da República, o que nós observamos é que ele pensa ou acredita de verdade, efetivamente, que o Palácio da Alvorada é sua casa permanente. E, na verdade, é uma condição provisória, sabe? Há uma data de validade para o exercício da presidência do senhor presidente da República, né? A não ser que ele se perpetue como outros líderes totalitários mundo afora, a despeito de usar como justificativa a ideia de uma democracia muito restritiva, muito específica, como, por exemplo, o Hugo Chávez na Venezuela, agora o Maduro, o Vladimir Putin, né? Que vai se perpetuando no poder através de arranjos e mudanças na Constituição, tá? Sobretudo lastreado, amparado ou apoiado nos ombros das Forças Armadas, o que já nos remete a pensar o Brasil, né? E a ideia de manipulação que é muito presente no conceito de megalomania, sabe? Essa noção de você manipular em benefício de interesses particulares, essa liderança, não é? Então, o Palácio da Alvorada, ou Palácio do Planalto, não é a casa permanente do presidente da República, nem de sua família e de seus amigos, que aí você tem um número enorme de pessoas. Eu acho que não tem esse registro de uma presidência que tenha congregado dentro do Palácio do Planalto tantos familiares assim, como é o caso desse governo que nós temos atualmente, tá? E a megalomania serve em larga medida, o conceito de megalomania, para se pensar esse governo federal atual, tá bom? Bom, por outro lado, em momentos de crise, é típico das ciências humanas buscar uma verdade ou uma verossimilhança histórica, sabe? É se aproximar de uma realidade mais concreta. E se aproximar dessa realidade mais concreta nos força a observar em perspectiva o governo do senhor Jair Messias Bolsonaro. Um governo que, na verdade, é um desgoverno. Concretamente, não houve um governo, sabe? Porque as medidas dele, em regra, quase todas, são antipovo. E, basicamente, no contexto dessa pandemia, nesses últimos 110, 120 dias, onde todas as medidas que ele adota e todas as atitudes e comportamentos dele, do presidente e também de seus familiares, e de uma parte do exército, das Forças Armadas que o acompanha, no sentido de provocar aglomeração, de contaminar as pessoas, sabe? No sentido de você consolidar a ideia de que é uma gripezinha, de que a Covid-19 não é letal para um grupo de pessoas, um grupo significativo. Vamos deixar aí por 2%, 3%. Repito, 2% de 200 milhões de pessoas, nós temos 4 milhões de pessoas que podem morrer. É simplesmente impensável, inaceitável isso, tá? Então, nesses momentos de crise é que nós buscamos refletir e analisar sistematicamente o nosso contexto, o contexto no qual estamos inseridos. E, nesse caso, pensar uma história do tempo presente de uma maneira cuidadosa, sabe? Atento às fontes e aos documentos. E, nesse contexto atual nosso, na nossa realidade, é possível você contar com uma infinidade de fontes.
É inacreditável como esse governo produz provas contra si mesmo, sabe? Que produz fontes de documentos fartos para que você averigue e para que você comprove qual é a direção de suas políticas, de suas atitudes, de seus comportamentos. Tá? Bom, são algumas distorções espetaculares e de uma especificidade singular, sabe, sui generis. Quando você pensa que nós temos um presidente e que tem 3 filhos na política, um senador, né, que está envolvido em um monte de problemas no Rio de Janeiro, por se apropriar de parte dos proventos, dos vencimentos ou do salário de seus assessores, aí tem um número infinito de assessores, né, que se pode ter um número enorme de assessores, me desculpe. Então, que seria o senhor Flávio Bolsonaro, que saiu de deputado para senador, então vive praticamente dentro do palácio também. O senhor Eduardo Bolsonaro, que de todos os 3 filhos que nós vamos falar aqui, é o mais extrovertido, que parece que está fazendo um curso para se tornar um âncora de talk show, né, que está criando um talk show na internet. Eu acho que ele tem pretensões de ir para a televisão, porque no fundo, ele sabe que esse conto de fadas não vai durar tanto tempo assim, e que é o senhor fake news, sabe? É aquele que destila veneno em todas as suas palavras, é aquele que é o anti-brasileiro, que gosta de ameaçar e de apresentar, vir a público com bravatas, tipo assim, a paciência acabou, agora vocês vão ver. Esse tipo de situação, ameaçando, como se o exército realmente fosse se dar ao deleite de participar de um golpe dessa natureza, tá? E, por fim, é o vereador, aquele moço que na época no momento da posse, andou sentado atrás no Rolls Royce como se fosse um menino de 10 anos, né? Ou uma criança de 6, 7 anos, acompanhando os pais na posse, né? Do cargo de presidente da República, sabe? E de primeira-dama, né? Que é o primeiro vereador federal que nós temos notícia no país. É incrível, né? Que ele também reside dentro do Palácio do Planalto. E aí, como ele exerce a função de vereador, não se sabe. Mas, enfim, também é um expert em informática, em mídias sociais. E aí, ontem, no dia 8, o Facebook acabou por extinguir, sabe, tirar do ar algumas páginas, né? Que, quando foram rastreadas, elas vão dar exatamente no gabinete desses príncipes da República Bolsonarista, tá? Seja o Carlos, seja o Eduardo, seja o Flávio, e seja o próprio senhor presidente da República. Isso já foi amplamente divulgado na noite de ontem, na tarde e noite de ontem. Bom, e é engraçado como esse presidente, ele realmente, os traços de megalomania se encaixam perfeitamente nele. É só se lembrar de alguns fatos assim aleatórios, como, por exemplo, ele querer indicar o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador nos Estados Unidos. Olha só, a função de embaixador é uma carreira que no Brasil apresenta todo um conjunto de formação que é extremamente rigoroso e sistemático. Mas não, o filho dele fez sanduíche há alguns anos lá nos Estados Unidos e é amigo do Trump, logo ele pode ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O que é algo que nos remete mais uma vez a essa extravagância, sabe? Que é uma das características inerentes ao megalomaníaco. Tá? Bom, e a outra questão que também é muito presente na megalomania é a prepotência, a arrogância, sabe? Que é esse indivíduo que, ao mesmo tempo que é indeciso, é agressivo quando é contestado, que tem mania de grandeza, comportamento exagerado, ele se sente superior, idealiza sua própria realidade, na verdade, exagerando na sua condição, e tenta manipular as pessoas que estão ao seu redor o tempo inteiro. E as visitas do senhor presidente ao cercadinho não é outra coisa a não ser alimentar a sanha do seu séquito de seguidores. Tá? Isso é uma coisa que precisa ficar registrada. Bom, quanto à Covid,
efetivamente, ninguém está aqui para duvidar do exame que foi apresentado pelo senhor presidente da República, de que ele apresenta-se positivo, o exame dele deu positivo para a contaminação da Covid-19. E aí ele vem a público e para ilustrar definitivamente essa condição de exagero, de megalomaníaco, literalmente, dizendo que está tomando hidroxicloroquina. Ou cloroquina para prevenir, tratar e amenizar a doença. E o mais impressionante é que ele faz lives mostrando que está tomando, olha, a minha dose é diária de cloroquina contra a Covid. Enfim, parece que ele não tem noção das implicações do impacto das ações dele em escala nacional. Eu acho que ele não tem noção de que nós temos mais de 200 milhões de habitantes e que pelo menos uns 150 milhões de habitantes acabam tendo acesso, de 150 milhões de pessoas, a esse tipo de atitude. Eu diria que uns 140 negam, repudiam isso, mas 10% acreditam. Então eu estou falando de 15 milhões de pessoas. É um número absurdo, que vão começar a esgotar a hidroxicloroquina das farmácias. E vão tomar esse tipo de Ivectina, e vão tomar esse tipo de vermífugo, pensando que vão estar prevenindo a Covid ou tratando da Covid-19, sabe? Isso é impensável. Esse tipo de atitude ilustra com muita clareza o caráter de exagero desse desgoverno. Esse governo que chegou, repito, à presidência da República por um mero acaso, sabe? Foi circunstancial. E não tinha projeto, e continua sem projeto depois de 1 ano e 6 meses. Ainda não tem projeto, e o único projeto dele, na verdade, ele tem um projeto, eu me volto atrás aqui, o projeto dele é o seguinte, provar para a nação toda, das 210 milhões de pessoas, que a tese dele está correta, que todo mundo deve se contaminar logo uma vez, sabe, e morre quem tiver de morrer, sabe, e, enfim, a vida vai seguir em frente. Aliás, fica parecendo que ele é um garoto propaganda, não só da aglomeração, mas também um garoto propaganda da hidroxicloroquina. Porque lança na internet esse tipo de imagem, a própria divulgação, e quando ele afirma que eu estou extremamente bem, a Covid não é isso que falam, os jovens não precisam se preocupar, que se por acaso contaminar, isso vai ser uma coisinha que vai tirar de letra, Isso é algo absurdo. Como é absurdo ele delegar, se autoproclamar, conhecedor da medicina para receitar hidroxicloroquina, para receitar medicamentos, para receitar tratamentos, para impor protocolos de saúde, sem nenhum profissional de saúde ajudando na elaboração desse protocolo. E o mais absurdo de tudo, sabe? Os funcionários do Palácio do Planalto foram forçados a trabalhar. Em qualquer outra empresa, eles teriam entrado em quarentena, porque tiveram contatos direto com uma pessoa contaminada, que no caso, acreditando-se que ele está contaminado de fato, que é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Mas a secretaria, por ordem dele, com certeza, da presidência, ela afirma que não tem nenhum protocolo que diga que quem tem contato com alguém contaminado tem de entrar em quarentena também. Bom, o próprio Ministério da Saúde diz isso, não é? Diz que a pessoa entra em quarentena, a Organização Mundial da Saúde. Então, trata-se efetivamente de um antigoverno. Ele rouba a cena da oposição. Essa presidência da República, ela faz oposição ao seu próprio governo. E o mais impressionante é que essa passagem pela presidência da República vai se arrastando, ao mesmo tempo em que se amplia o número de pessoas contaminadas pela Covid-19.
em que se amplia o número de mortes. E é preciso reconhecer que o senhor presidente da República ele venceu. Porque é só observar São Paulo, por exemplo. O governador João Dória, que antes seguia estritamente a ciência e se contrapunha continuamente ao presidente da República nas suas ilações estapafúrdias, na maioria das vezes. E de um tempo para cá, em função da pressão do setor econômico, o senhor governador do estado de São Paulo tem dado pouca importância aos números de infectados e mortos e vai ampliando a abertura. Daqui a pouco está 100% aberto, não há, a mobilidade se volta à normalidade. Essa é a ideia que se tem de São Paulo, né? Que é o estado mais pujante economicamente desse país. Mas a economia sem a vida não tem nenhum sentido, não é? Mas isso é algo assustador, porque esse senhor João Dória vai ser candidato à presidência, né? E é para se lembrar disso. O quão pouco firmes são a sua determinação. Fala uma coisa e faz outra, porque, em regra, a bem da verdade, São Paulo tinha de tomar mais cuidado com essa flexibilização, porque o número de mortes de contaminação continua sendo gigantesco, tá? E aí se cria essas narrativas em que não se dá o número de contaminados em 24 horas, se cria essa narrativa que estamos desmontando o hospital de campanha, sem levar em consideração que o interior não tem essa estrutura, e logo essas pessoas vão ter de vir para a capital para serem atendidas, não é? Mas isso já é uma vitória específica do senhor presidente da República. Nesse projeto ele está logrando êxito, tá? No projeto do desgoverno, no projeto megalomaníaco de provar uma tese estapafúrdia de que a doença, de que o vírus não provoca infecção grave, de que a maioria da população se contamine, sabe? Que no dizer dele isso vai fazer com que se produza, as pessoas tenham anticorpos e tenham imunidade natural contra o vírus. Só que já está surgindo casos de reinfecção, sabe? E também me parece que que o despreparo, a falta de projeto desse governo, inclusive de todos os seus colaboradores de primeiro e segundo escalão, a falta de preparo impede que eles percebam algo muito simples. Essa pandemia pode demorar mais a passar, pode ceifar milhares, centenas de milhares de vidas a mais por conta das ações deles, né? Mas ela vai passar. Provavelmente ela vai passar. E, no futuro, essas ações serão julgadas. Provavelmente nós teremos uma série de processos contra esse governo, em razão das centenas de milhares de mortes que nós teremos por conta da inação, por conta da falta de atitude de políticas que sejam adotadas por esse governo efetivamente, pela negativa dele em coordenar o enfrentamento dessa pandemia. Tá? Isso vai acontecer, já está acontecendo, a documentação acerca desse governo já circula o mundo inteiro, porque ele produz provas contra si mesmo pelas mídias. Então o mundo inteiro sabe o que está acontecendo aqui, e o que está acontecendo com os nativos, por exemplo, sabe? Com os indígenas, ou com a comunidade indígena desse país, que são mais de 750 mil pessoas, que estão abandonadas à própria sorte. E aí o governo, o legislativo elabora uma política pública, um decreto, e o governo vai e veta tudo. A mesma coisa no que se refere às máscaras. Caramba, por mais que a pessoa seja seguidor do senhor Jair Messias Bolsonaro, seja um dos adeptos, sabe, que estejam envolvidos com o carisma maquiavélico e megalomaníaco dessa presidência da República, é inegável que a máscara é uma proteção interessante. Sobretudo no ambiente escolar, por favor, ou nos presídios, ou que seja no comércio. Se todo mundo usasse máscara, isso é pelo óbvio. Sabe, as gotículas e as partículas não vão viajar. Você previne, mesmo que parcialmente, a infecção. Mas não, ele quer que ninguém use máscara. Mas não, ele quer que os nativos fiquem
largados à própria sorte. Só que, senhor governo, senhor presidente da República, ou presidente da República de uma maneira mais abrangente, as suas ações serão julgadas. O futuro vai julgar as suas ações nesse presente e nesse passado recente. Isso vai cobrar um preço. Não adianta vetos sobre o uso de máscara. Não adianta vetos sobre políticas destinadas aos indígenas, à comunidade indígena desse país. Isso vai ter de voltar atrás, esse enfrentamento vai culminar em mais uma derrota fragorosa dessa presidência da República diante do Supremo Tribunal Federal, sabe? Não há como impor esse tipo de restrição, não há como lavar as mãos e agir como se não tivesse nada a ver com a situação. É uma política de Estado e você tem o governo federal que deve se responsabilizar por esses processos. É incrível como que nós temos esse tipo de situação no Brasil, onde se recolhe um número enorme de provas da inabilidade, da inação, e no desenvolvimento de políticas contrárias ao bem-estar da população, e esse governo vai se mantendo aos trancos e barrancos. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, o Judiciário tem funcionado e, bem ou mal, o Legislativo tem funcionado. E aí, quando nós chegamos no ponto do presidente da Câmara dos Deputados vir a público e chamar de lunáticos um grupo de pessoas do primeiro escalão desse governo, é porque a coisa está muito séria. Quando chegamos ao ponto do governo vetar uma série de pontos de um decreto que saiu do Legislativo e 10 minutos depois saiu uma sentença precatória do Supremo Tribunal Federal determinando que o governo federal tome atitude, isso é sério. Mas o governo parece que está ali para continuar em cima de um palanque. Ele está pensando na eleição de 2022. E para ele não importa o tanto de pessoas que morram, que venham a morrer. Porque morrer, todo mundo vai morrer mesmo, né? Esse é o discurso dele. E daí? Eu não sou coveiro. Esse é o discurso dessa presidência da República. Que na sua sanha megalomaníaca coloca os seus interesses pessoais acima do bem maior, que é a vida da sociedade, da população. Ele se autoproclama conhecedor da medicina, que pode receitar tratamentos, ele acha que é uma pessoa que pode impor protocolos, ele acha que o uso de máscara, por alguma razão, que é desnecessário, porque ele deve ser especialista nisso, né? E eu nem sei se ele estudou tanto assim. Aliás, se ele tivesse estudado minimamente, ele não teria caído no conto do vigário do senhor Carlos Alberto Ecotelo, que é um conto do vigário que qualquer um de nós envolvidos com a academia iríamos perceber imediatamente. É uma pena, mas da negação à contaminação, o presidente não aprendeu nada. Pelo contrário, ele está intensificando a negação do perigo e dos riscos da Covid-19. E para onde vamos? Vamos para uma situação de caos, que já se percebe em Mato Grosso, em Goiás, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o interior de São Paulo, o interior do Ceará, o interior de Pernambuco, e os governos já estão adotando o discurso do presidente, dizendo, olha, vamos para a fase 5, tem lugar que tem 10 fases, outro lugar tem 5 fases. Enfim, o povo morrendo e se abrindo a economia, e se maquiando números e situações, e se dizendo, olha, está lá no interior, está lá longe, aqui na capital está tudo certo. É assustador. É mais ou menos o que vivenciamos em Goiás, né? Disse que é 14 dias fechado, 14 dias aberto. Nós estamos os 14 dias fechados, né? Se eu não me engano, é o 5º dia hoje. Se você sair, você vai encontrar tudo aberto, sabe? E o número de mortes é só aumentando. Estamos nos aproximando muito rapidamente de 1.000 mortos em Goiás.
Isso é algo para se pensar e, e é importante analisar as ações e as políticas desse governo federal, de como ele se apossou do poder e de que tipo de perspectiva que ele apresenta relativo a esse poder federal, a esse governo dele, tá? É um governo que não se preocupa, é um governo que não existe no final das contas, tá? Ele está ali para fazer política. Isso é triste. Eu devo passar um tempo sem me manifestar, porque isso cansa. E é perigoso a gente até ficar doente com isso, tá? Um abraço a todos e muito obrigado.